Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Eu sou a professora Daine, de língua portuguesa, e estamos aqui para mais uma semana falarmos um pouquinho sobre a nossa língua, para estudarmos um pouquinho sobre a nossa língua. Antes de nós sabermos o tema da aula de hoje, nós vamos relembrar o que nós estudamos na semana passada. Na semana passada, nós estudamos os tipos de discurso, discurso direto, discurso indireto. Lembra das características das falas, de como era anunciada uma fala, de quais eram as pontuações, aquilo que chamava, 2 pontos, travessão. Estão lembrados? Se não lembram, voltem à aula anterior e espero que tenham conseguido também fazer a atividade. E agora nós vamos saber qual é o tema da aula de hoje. Você sabe o que é um mapa e o que é um mapa conceitual? Você sabe? Quiser dar uma pesquisadinha aí, já vou mostrar para vocês. O tema da nossa aula de hoje é mapa conceitual. Eu perguntei para vocês se vocês sabiam o que era e não sei se vocês pesquisaram ou não, mas a imagem que apareceu logo antes de eu começar a falar agora é um mapa conceitual que está no livro de vocês. O mapa conceitual, ele vai permitir que a gente use de elementos gráficos, de a parte toda visual, para entender ou apresentar um conceito. Mas professora, para que serve isso? Como eu uso isso? Por exemplo, o mapa conceitual que você viu é uma matéria do livro de ciências. Então, digamos que você está estudando, está com dificuldade de entender um conteúdo de qualquer área, ou não só para estudar, mas para aprender algo novo, você vai criando mapas conceituais, conceitos, ligações, você vai apresentar o conteúdo de uma forma que não é só o texto com palavras escritas, mas aliado a algo que é visual, digamos, imagens, figuras geométricas, com ligações. Isso é um mapa conceitual. Ele serve para você conseguir apresentar as ideias, apresentar conceitos de uma forma um pouco mais gráfica e que para muitas pessoas é mais fácil de aprender, de conseguir acompanhar um raciocínio. Então, isso é um mapa conceitual. Nós vamos ver a definição mais um pouco à frente, com exemplos do livro, mas é importante que vocês saibam que o mapa conceitual, ele pode ser feito à mão, como é aquele que eu copiei do livro de vocês, como também existem softwares que podem ser utilizados, certo? Vocês já sabem que o tema da nossa aula é mapa conceitual e nós já vimos ali, eu mostrei para vocês um mapa que eu copiei do livro, e nós vamos ver outros exemplos e os conceitos para aprendermos a como montar um mapa conceitual. Então, acompanhem aqui comigo na tela. Mapa conceitual é um recurso utilizado para ilustrar a ordem e as relações entre os tópicos de um determinado assunto. Lembrem que lá na imagem que eu mostrei para vocês, explicava sobre a célula. Tínhamos, então, ilustrado a ordem e as relações sobre o assunto que era a célula, certo? Características dos termos de ligação. Vocês devem lembrar que na próxima tela eu já vou mostrar para vocês que existiam termos de ligação. Então, nós temos os conceitos e os termos de ligação. Então, por exemplo, se eu pegar uma caneta, eu vou dizer assim, a caneta e vou estudar o conceito. Então, ela é feita de plástico, ela serve para escrever. Então, esse serve para é um termo de ligação. Feita de é um termo de ligação. Então, o conceito caneta, aí nós vamos ter feita de é um termo de ligação e depois nós vamos ter plástico, que é um outro conceito. Então, são vários conceitos e termos que vão aparecendo em um mapa conceitual. Na próxima tela vai ficar mais claro um pouco para vocês toda a questão do termo de ligação e do conceito. O mapeamento conceitual é uma técnica que tem o objetivo estabelecer relação entre conceitos, sistematizando o conhecimento de forma significativa. Com isso, toda vez que determinado conteúdo precisar ser consultado, as informações estarão ordenadas e facilmente compreensíveis. Lembra que eu falei para vocês que para estudar
é muito fácil para aprender um conceito, então essa organização que é gráfica, que é visual, pode ser muito fácil para nós aprendermos ou deixar as ideias mais claras, aquele conteúdo, aquele conceito que você não consegue compreender direito, você vai criando ligações, relações entre conceitos e consegue entender melhor. Então vamos ver na próxima tela, nós temos ali, isso está no livro didático de vocês, biologia, ciência que estuda a vida, unidade fundamental do ser vivo, célula. Então, o que nós temos nesse mapa conceitual? Biologia, vida e célula, nós temos conceito, são conceitos. E aí nós temos ciência que estuda e unidade fundamental do ser vivo, nós temos termos de ligação. Então, veja, porque não adiantava se eu colocar só biologia, vida e célula, você não vai saber qual a relação que existe entre essas palavras. Então, eu vou utilizar termos de ligação para estabelecer uma relação entre os conceitos. É como eu falei para vocês, eu peguei a caneta é um conceito, e aí eu coloquei que é feita de plástico. E aí você vai, claro, era só um exemplo simples, você vai estabelecendo outros conceitos e vai estabelecendo relações para o mapa ficar completo. Um texto só escrito, ele pode ser transformado em um mapa. Os dois vão ter as informações que são apresentadas de uma forma diferente. Então, qual a melhor maneira de resumir o propósito de um mapa conceitual? Você já parou para pensar, mas como que eu resumo, como que eu vou fazer, como que eu vou começar a pensar em um mapa conceitual? Professor, eu quero fazer um sobre o conteúdo que eu estou estudando e eu não sei como fazer. Questão focal. Questão focal? Isso mesmo, vamos ver o que é uma questão focal. Característica da questão focal. A palavra focal deriva de foco. Nesse caso, trata-se do ponto central de uma questão. Com a pergunta definida, evita-se fugir do assunto abordado na sequência. Então, vamos pensar. Eu tinha lá o exemplo da caneta, um exemplo simples. Então, eu quero saber qual é a função de uma caneta. Essa é a minha pergunta. Qual a função de uma caneta? Para que serve uma caneta? Então eu posso usar para escrever, eu posso usar para desenhar, Agora eu quero saber quando foi inventada a caneta. Por que foi inventada a caneta? Então eu vou ter que colocar o ano que foi inventada, por quem foi inventada, por que ela foi inventada. Então são situações diferentes. Eu mesmo estou falando sobre uma caneta, mas em um eu quero saber para que ela serve e no outro eu quero saber quando ela foi criada, quando ela foi inventada por alguém. Então, eu preciso dessa pergunta para estabelecer um foco, por isso é uma questão focal, e aí elaborar o meu mapa conceitual. Então, nós temos vários temas, que qualquer tema pode ser criado um mapa conceitual, mas temas são muito abrangentes, então nós precisamos ter uma questão focal. Então, assim, quem inventou a caneta? Quando foi inventada a caneta? Por que o céu é azul? Então, o céu tem muita coisa. A gente pode falar sobre o céu. Quantas estrelas tem, como as estrelas surgem, como elas desaparecem. Mas não, eu quero saber por que o céu é azul. Ficou claro até aqui o que é um mapa conceitual? Espero que vocês tenham já entendido um pouco mais. E nós vamos fazer alguns exercícios agora para compreender um pouco melhor. Agora, nós vamos ver algumas perguntas sobre esse mapa para que você consiga entender um pouco melhor. A primeira pergunta: qual a questão focal desse mapa conceitual? Justifique sua resposta. Então, questão focal, lembrando que é aquilo que vai dar o direcionamento, o tema principal. Porque sobre a internet nós poderíamos falar inúmeras coisas. Então, a questão focal é o que são fontes confiáveis de pesquisa na internet? Essa é a pergunta que ela tem que ser respondida com o mapa. De forma organizada e hierarquizada, é como apareceu ali.
Então, por que hierarquizada? Porque nós tivemos ramificações que foram se subdividindo, então, do maior, digamos, para o menor, nós fomos afunilando. Existia uma hierarquia. Quem quiser pesquisar hierarquia no dicionário aí, é uma boa opção. Depois, quais são os conceitos trabalhados nesse mapa? Nós temos lá fontes confiáveis de pesquisa na internet, autoria, conteúdo, acessibilidade, identificação do autor do texto, credenciais e experiência na área, reputação entre os pares, qualidade textual, referência e outras fontes confiáveis, raciocínio lógico e originalidade, facilidade de navegação, ampla divulgação e atualização constante. Se vocês forem pensar, alguns desses termos aqui, algumas coisas nós já vimos quando nós falamos sobre os textos de divulgação científica. Então, por exemplo, credenciais e experiências na área. Nós sabíamos que tínhamos que buscar, ao produzir um texto científico, fontes de pessoas que são especialistas no assunto. Lembram? Avançando um pouquinho, nós temos a próxima pergunta. Quais são os termos de ligação presentes no mapa? Lembra que nós estudamos os termos de ligação? Nós temos como termos de ligação critérios e índices de confiabilidade. Então, lembra até que na apresentação gráfica eles não estão dentro de caixinhas normalmente. Então, ali nós tínhamos os termos de ligação desse mapa conceitual. Eles são muito importantes para trazer os conceitos. E agora, nós vamos pegar, lembra que eu falei que um texto só escrito, ele pode ser transformado em um mapa conceitual, que é o que normalmente nós fazemos quando queremos estudar alguma coisa, um conteúdo. Vejam que aqui nós trouxemos antes um exemplo de ciências. Um texto ele pode ser transformado em um mapa conceitual e o contrário também é possível. Vamos pegar o mapa conceitual e transformar em um texto, um parágrafo, basicamente. Ficaria assim, esse é só um exemplo, mas você poderia escrever de outra forma. Os critérios para a definição de fontes confiáveis de pesquisa na internet se baseiam em 3 conceitos principais: autoria, conteúdo e acessibilidade. Para verificar o índice de confiabilidade da autoria, é importante perguntar se o autor do texto está identificado, se tem boas credenciais e experiência na área em que escreve e se é reconhecido pelos seus pares, ou seja, as pessoas que são da mesma área. Em termos de conteúdo, importam a qualidade textual e o uso de referências confiáveis, além de raciocínio lógico e originalidade. Por fim, com relação à acessibilidade, a fonte deve ser de fácil navegação e ampla divulgação e com atualizações constantes. Ficou claro que o quanto de informação pode ter em um mapa conceitual? Tudo aquilo que estava ali graficamente, visualmente apresentado, ele foi apresentado em um parágrafo. Mas muitas vezes o mapa conceitual ele é mais fácil porque ele é visual. Então é aquilo de bater o olho e conseguir a informação, de você lembrar questões que vão aparecendo, de trazer um pouco mais resumido, mais fácil. Então aquilo assim, eu já estudei sobre esse assunto, eu vou dar uma olhada no mapa conceitual para revisar para uma avaliação, por exemplo. Se ficou dúvida, volte agora lá no mapa, dê uma olhadinha e depois compare com esse parágrafo. Gostaram de aprender sobre mapas conceituais? Os mapas conceituais podem ser muito úteis para estudar em diferentes áreas. Então, se eu fosse vocês, tentaria aprender um pouco ou estudar, resumir as informações que vocês têm, tanto da língua portuguesa quanto de outras disciplinas, criando mapas conceituais. Vocês podem compartilhar entre vocês, então um faz de uma disciplina, outro faz de outra disciplina, pode fazer por um aplicativo, pode fazer à mão, não tem problema, porque a função será cumprida, certo? Não esqueçam que vocês têm uma atividade para fazer esta semana. Olhem lá, assistam essa aula novamente se for necessário e bons estudos para vocês!